Olá, sejam bem-vindos ao curso de Crescimento Interior. Esse é o nosso módulo 1. E eu quero dar os parabéns para quem chegou até aqui, para quem está fazendo os exercícios, está tendo a disciplina de acompanhar. E é uma longa caminhada, mas de pouquinho em pouquinho nós vamos alcançar esse autoconhecimento necessário a caminho, então, da nossa espiritualidade, do nosso objetivo, da nossa encarnação de nos melhorarmos constantemente. A nossa aula de hoje é sobre os ciclos da vida, administrando seu tempo. Pega aí seu caderno, seu lápis. Vamos aprender, então, um pouco sobre os ciclos da vida para nós melhorarmos e nos enxergarmos, nos atentarmos a essa questão que está aí à nossa volta o tempo inteiro e que pode ser bem administrada, se bem compreendida. Para ilustrar essa história, nós vamos trazer aí a mitologia grega. Vocês podem estar pesquisando depois, quem quiser se aprofundar, a teoria de Cronos e Kairos. Cronos, então, na mitologia grega, é o deus do tempo. Da palavra cronos, que vem, então, o que nós conhecemos como cronômetro. Ele é um grande deus, um grande titã, que representa a medida, então, dos segundos, dos minutos, das horas, dias, semanas, meses e anos, né? A sua força é implacável, porque o tempo nunca para, não pode ser detido, e tudo que é conquistado nesse tempo é efêmero e é findável, tem um fim. Por isso que ele é representado aqui nessa figura com a ampulheta e a foice na mão, representando o fim, né? Tem uma história acerca da mitologia grega que conta que o deus Cronos, o deus do tempo, casou com a sua irmã Reia, e com ela teve 6 filhos. Porém, havia uma profecia que dizia que um de seus filhos iria tirar o seu poder, que ele perderia o poder, então. Cronos, como deus do tempo, né, o grande titã, cada vez que Reia tinha um filho, ele pedia para ela trazer e ele o engolia. Só que no 6º filho, Reia então engana o marido. Ela leva um pedaço de pano, igual está aí na figura, para ser engolido, e salva o filho, que é Zeus. Zeus, já adulto, dá uma poção mágica ao pai, fazendo com que Cronos vomitasse os outros filhos, finalmente libertando todos eles. Por ser derrotado, o deus do tempo, né? Zeus e os irmãos se tornam imortais. Só que Zeus, ele se casa com a deusa da sorte e da fortuna, que se chama Tique. E eles têm um filho que se chama Kairos. Kairos, então, era tido como um atleta rápido. Veja que na figura ele tem asas nos pés, que confere maior rapidez. Ele é praticamente impossível de ser perseguido, de tão ágil que ele é. E ele ganha o nome entre os romanos de tempos, que representa aquele breve momento em que as coisas são possíveis. Kairos, então, é o tempo que não pertence a Cronos, ou seja, ele não pode ser cronometrado ou previsto. Ele é uma oportunidade, ele é uma vivenciação. Então, nós temos aqui nessa imagem Cronos e Kairos. Nós temos
o tempo cronometrado e o jovem Kairos, então, nessa imagem para vocês. Na filosofia, então, Cronos, ele é descrito como o senhor do tempo e da pressão das horas comandadas pelo relógio. Era um carrasco responsável por controlar o tempo real, do nascimento até a morte. O tempo de Cronos é o limitador para a quantidade de atividades que realizamos durante o dia, e a humanidade se torna, então, escrava dele. Kairos, por sua vez, ele é um jovem, igual essa figura, destemido, que não se importava com o tempo cronológico do relógio ou com o calendário. Ele era o tempo que não podia ser medido. As coisas que acontecem sem hora marcada, surpresas do dia a dia. O Kairos, ele te convida a aproveitar a vida com mais leveza, de forma mais despojada, sem se importar o tempo todo com o implacável Cronos. Podemos dizer que o tempo de Cronos, ele é fixo, ele não muda, mas o tempo de Kairos, ele muda totalmente, pois ele depende da nossa maturidade, quando nós aprendemos a ser mais seletivos, a usar a precisão, quando nós aprendemos com a experiência dizer sim, dizer não, quando nós amadurecemos, quando nós damos valor ao nosso tempo e ao tempo do outro. Cronos, então, é o tempo material, aquele que nos engole, assim como ali na mitologia, né? Já Kairos é tido como o tempo de Deus, que nos dá a possibilidade de crescermos para o infinito de onde viemos. Então, o tempo cronológico, ele pode ser usado a nosso favor ou a nosso inimigo, contra nós. Podemos criar, então, uma metodologia. Essa é a proposta de gerenciar nosso tempo, que não leva em conta os ciclos da vida somente, mas leva em conta a qualidade, não apenas a quantidade de anos que nós temos, mas leva a nossa vivenciação em questão. Então, a seguir, nós vamos entrar numa frase de Emmanuel para contextualizar isso, né? Cada homem possui, com a existência, uma série de estações e uma relação de dias, estruturada em precioso cálculo de probabilidades. Então, veja, você vem com um plano encarnatório, de vivenciar aquilo, com as probabilidades de desfecho frente ao seu livre-arbítrio. Então, vem muito bem desenhada a sua encarnação com o que você plantou anteriormente e com o que você está plantando agora também no presente. Ele continua: razoável se torna que aproveite a primavera da mocidade, o verão das forças físicas e o outono da reflexão para a grande viagem do inferior para o superior. Então, ele coloca aí as fases da vida como as estações do ano, né? A primavera, o verão, o outono, mas sempre do inferior para o superior. Mais à frente, nós vamos fazer essa analogia com as estações também do ano, né? Nós escolhemos trazer aqui para vocês o ciclo do setênio, né? Dos setênios. E antes de entrar nele, né, tem uma lição muito simples e os guias falam, né, desses 7 anos para nós, de uma simplicidade, de uma humildade, mas por trás tem um conhecimento gigante, né? Geralmente nós vemos na consulta quando a mãe vem procurar uma orientação na criação da criança, algum problema com o adolescente, alguma questão nessa fase, e os guias geralmente falam
que tudo que a mãe tem que fazer deve ser feito até os 7 anos, que até os 7 anos é possível moldar, é possível dar uma noção melhor de bondade, de bem àquela criança, que depois dos 7 anos vai ficar difícil, só vai poder influenciar, mas apenas controlar. E que depois daquilo não vai mais então ter a influência dos pais. Então, eles falam de uma forma simples, mas os setênios estão aí atrás nessa lição grandiosa que eles dão, né? Então, nós vamos aqui colocar os ciclos da vida para vocês, lembrando que é de uma forma básica para vocês terem uma base, uma noção de onde vocês estão inseridos nesse contexto. Quem quiser se aprofundar, eu coloquei aqui no canto direito 2 autores, né? Essa figura saiu do livro Tomar a Vida nas Próprias Mãos, da doutora Gudrun, e toda a filosofia, né? A antroposofia, que eles falam que é uma filosofia espiritual, vem desse autor, Rudolf Steiner, que nasceu, então, em 1861 e deixou a Terra em 1925. Então, quem quiser se aprofundar sobre isso, tem aí livros de mais de 500 páginas para vocês se aprofundarem, tá? Ou então, por exemplo, você está na fase dos 49 aos 56 anos, existem autores que escreveram um livro só dessa fase para te ajudar e te orientar, ou até vídeos do YouTube falando extensamente sobre essas fases, tá bom? Então, nós vemos aqui nesse gráfico, eu vou mudar de slide só para ele ampliar um pouquinho. Nós vemos aqui nesse gráfico, né? Aqui abaixo as idades. Então, cada faixa dessa é um setênio, né? São 7 anos. Então, eu tenho aqui dos 0 aos 7, dos 7 aos 14, dos 14 aos 21, dos 21 aos 28 e assim por diante, tá? Mas por que 7, né? Por que não 8, 5, 4, 3? Por que é 7, né? Por que esse estudo nos traz o número 7? Não é só por conta do misticismo que se tem ao redor do número 7, ou da presença dele em diversas religiões, né? Astrologia e etc. A grande questão aí é que a cada fase, a cada ciclo que se abre e se fecha, eu tenho um desenvolvimento humano, né? Eu tenho a ciência prova que as minhas células, a cada 7 anos, elas são renovadas, regeneradas, eu tenho mudanças fisiológicas no meu corpo, né? Então, eu tenho aí por trás desses setênios essa questão da ciência. O número 7, ele está presente em muitas coisas do nosso cotidiano. Se eu for ver, são 7 chakras, 7 cores do arco-íris. A criança começa a estudar aos 7 anos. Então, eu estou terminando um ciclo, ela vai na primeira série aos 7 anos. Eu tenho a maioridade somente ali, ó, no fechamento dos 21 anos. Então, 21 anos é o maior de idade. Eu tenho 7 estados de consciência. Eu tenho a crise da meia-idade aos 42 anos, múltiplos de 7, né? A crise da terceira idade lá na frente aos 63 anos. Então, é baseado nessa concepção de regeneração celular, psicológica, né, mental também, espiritual, né, que nos traz esse setênio, né, e sendo o número 7 muito comum aí no nosso cotidiano e nas nossas concepções de sociedade, está inserido aí em vários contextos, então. Então, nós temos
uma divisão aí em cima, eu quero que vocês prestem atenção, nós temos 3 cores, né? Então, as 3 cores verdes, né? Eu tenho infantil, juvenil e adolescente. Aqui são 21 anos. Então, são ciclos que nós denominamos aprender. Então, eu tenho aqui dos 21 aos 28, dos 28 aos 35, dos 35 ao 42. São ciclos que são denominados lutar. Eu tenho dos 42 aos 49, dos 49 aos 56 e dos 56 aos 63, que é o tornar-se sábio. Então, todos esses ciclos, eles se fecham a cada 21 anos, eu mudo uma etapa. Eu mudo a etapa entre eles, né? Mas eu mudo também a cada 21 anos grandes, então, ciclos e crises me acontecem nesses transformações aí. Então, essa questão dos ciclos setênios vem da antroposofia, que é a filosofia espiritual, tá? Que é uma linha de pensamento criada por esse filósofo Rudolf Steiner, onde ele estabeleceu uma espécie de pedagogia do viver, né? Fez um grande estudo e que compreende, então, esse conhecimento de si mesmo, porque nós estamos inseridos como participantes do universo. Então, nós temos essa concepção em comum com a coletividade na questão dos ciclos. Não necessariamente eu vou te explicar o ciclo da pessoa dos 42 aos 49 e a sua mente, você ainda está vivenciando um ciclo de adolescência nessa idade. Então, lembrando que o nosso amadurecimento hoje, né, o nosso desenvolvimento hoje, ela está muito mais acelerado. A quantidade de informações que uma criança recebe hoje posso dizer, bem mais avançado do que o meu avô, a minha avó pôde receber devido à falta de tecnologia daquela época. Mesmo assim, o ciclo setênio, né, mesmo a criança podendo entrar no próximo ciclo mais cedo, e assim seguinte, ou o ciclo durar menos ou mais que 7 anos, né? Mesmo assim, a teoria dos setênios, ela nos ajuda a compreender a vida de uma forma cíclica, em que eu tenho que sair de um ciclo onde me somam os conhecimentos adquiridos no anterior e eu busco um novo desafio no próximo ciclo. Então, os setênios, eles não são exatamente ali 7 anos no tempo cronológico, mas a cada ciclo de X anos, de tempos em tempos, de acordo aí com a sua vivenciação, maturidade, experiências, vontade de se melhorar, de vencer na vida, né? E os impulsos ao qual você é submetido. Esses primeiros setênios que estão em verde, que é chamado aprender, né? Eles são chamados setênios do corpo, que é onde acontece um amadurecimento físico e também a formação da nossa personalidade. Do 21 ao 42, que está aí no lutar, são conhecidos como setênios da alma. É a fase em que são superadas experiências básicas da vida, onde nos inserimos na sociedade, fazendo as escolhas como casar ou não casar, trabalhar em tal área, conviver mais ou menos com a família. E só a partir dos 42 que eu começo a estar pronto para me imergir na vida com maturidade, profundidade e espiritualidade, que são chamados os últimos, então, setênios, tá bom?
Vamos começar aí no infantil. Então, veja as palavrinhas que eu tenho aqui no infantil, né? O ninho, né? O ninho junto da família. A confiança está muito forte aqui. A criança, ela confia e acredita em qualquer um que está perto dela, né? A educação e o meio ambiente que ela tem, então, aonde ela está inserida, vai influenciar diretamente na personalidade dela, esse meio ambiente. A frase que leva aqui, a frase que leva para a criança aqui é que o mundo é bom. O mundo ela nasce com a concepção de que o mundo é um lugar bom. Ela começa a adquirir um senso moral aí do que é certo, do que é errado, o tempo todo através da educação, né? Ela tem a imitação da família, então muitas coisas, quase tudo, né, que a criança vai apresentar, muito é tendência dela, mas muito ela está imitando os que estão à sua volta. Aí eu já tenho a genética influenciando aí, né, nas questões de síndrome de Down, outras doenças, autismo, né, várias doenças eu já tenho a influência já nessa fase. E eu tenho aqui uma setinha, tá vendo em roxo? Que é a psique animal. Veja que ela sobe, né? Ela ascende, ela tem um ápice aqui e ela aqui se divide em ter e ser. Nós vamos chegar nessa explicação. A psique animal, ela tem como base a conduta por ensaios e erros, ou seja, eu vou agir por estímulo e não tenho consciência. Então, eu fiquei bravo, nervoso, eu vou bater. Então, eu tenho essa questão de agir por estímulo e não ter consciência. Estou indo aí trabalhando uma psique humana que tem como base a conduta pelo aprendizado imitacional. Então, imitar aquela sociedade, aquelas características que é preciso ser aceito no trabalho, numa reunião. Então, eu vou partir primeiro aí de uma psique animal, e veja que eu só vou realmente controlar ela com amenizá-la, né, esses impulsos com os seus 42 anos, que eu vou ter uma opção aí à frente. Então, do 0 aos 7 anos, logo nos primeiros anos de vida, nosso contato com o mundo vem através da experiência com a família. Esta fase é marcada pelo começo do desenvolvimento do corpo, ocorre a formação da percepção do ser como um indivíduo e não mais como a extensão da mãe. A personalidade começa a ser moldada pelo ambiente no qual a criança está inserida e tudo que ela vivenciou será guardado e influenciando a interpretação dos acontecimentos dos ciclos seguintes. Então, veja como é importante a fase do 0 aos 7 anos, porque isso vai influenciar todos os ciclos seguintes na vida dessa pessoa. Criar um filho é uma responsabilidade tremenda, pois os traumas que você incutir ali, a falta de amor, o excesso de mimo, o que você incutir ali na vida do seu filho vai se tornar presente durante toda a vida. Nesse primeiro, então, setênio, é importante ajudar a criança a desenvolver uma imagem positiva do ser humano, da natureza, do mundo, o senso de moral, das coisas certas. Os pais, nessa fase, eles são os mediadores do mundo. É preciso deixar que a criança experimente seus limites, brincando ao ar livre, em contato com a natureza, adquirindo as experiências comuns e necessárias para ela chegar na próxima fase aí
dos 7 aos 14 anos. Então, nós temos aqui, ó, nós estamos saindo do nascer físico para o nascer emocional, dos 7 aos 14 anos. Nós temos o período juvenil, né? A fantasia ainda é muito forte, a frase que leva aqui é o mundo é belo. Nós temos aqui algo curioso, né? Ela sai da construção da mente e ela passa a dar destaque para o corpo. Ela entra no que eles chamam de senso estético, que é o corpo em si, a percepção do seu exterior. É uma fase em que o coração e o pulmão começam a ser notados pela percepção, as emoções criam apertos no peito, acelera o batimento cardíaco, o ritmo da respiração é descoberto nessa fase por conta do nervosismo. É um nascer emocional, então ela está nascendo emocionalmente. É uma fase que ela está buscando não mais o exemplo de autoridade só nos pais, mas busca também nos professores ainda, vão influenciar, mas principalmente o exemplo da escola em si, né, dos amigos e professores. A escola vai ter um grande papel aí nessa fase na vida juvenil. Eles falam assim que o que a criança vai receber desses que influenciam ela dos 7 aos 14 anos, ou seja, se eu tratar ela com muita austeridade, eu vou levar ela a um senso de que a vida não pode ter alegria, que você é mais um, que você vai ser um fracassado igual o teu pai, você vai, sei lá, beber igual a tua mãe, eu vou começar a incutir essa sensação nela de derrota numa fase que ela está com o emocional todo aberto. Ou eu posso, então, escorregar aí no excesso de mimo, de zelo por essa criança e torná-la frágil para as experiências que virão na fase futura. Então, é preciso ter um equilíbrio ao apresentar crianças nessas situações que vão testar as suas habilidades sobre como agir com os outros, adquirindo suas primeiras responsabilidades. Eu tenho aí um alto índice de suicídio, porque eu estou numa questão ali do nascer emocional dessa criança. Então, a autoridade ela vai impactar fortemente na saúde integral da criança. E eu vou precisar inspirar nela, né? A questão de ordem, a questão de comando, a questão de externalizar o seu eu, não guardar tudo para si, ser introspectiva e tímida, né? Muito constante problemas respiratórios nessa fase devido à dinâmica familiar que ela está inserida. Eu tenho que ter um incentivo deste momento, porque eles falam que esse é o momento dos 7 aos 14 anos, olha o que está escrito aqui, espiritual, de inserir no contexto dela a espiritualidade, e eu não falo a religião A, B e C, mas a espiritualidade de uma forma natural e espontânea, para que ela tenha contato, para que isso a fortaleça, para que ela tenha a quem recorrer, para que ela comece a entender e se tornar mais forte, porque a próxima fase dela é a da adolescência. Então, nós entramos aqui na fase da adolescência dos 14 aos 21 anos, que é o nascer, então, da identidade, né? A frase aqui que comanda é o mundo é verdade. Então, o mundo é verdade, e eu saio da fantasia, começo a ter ideais, né? Saio do meu senso estético, da minha aparência, começo a ter um senso crítico. E agora eu não quero só o exemplo da escola, eu quero liberdade com os meus amigos. Então,
A fase dos 14 aos 21 anos, o jovem começa a delimitar com mais atitude suas necessidades de espaço e de ser ouvido. Os processos de desenvolvimento do corpo estão caminhando para a estabilidade da fase adulta, então nessa fase quase que a gente já atingiu a estatura que vai me acompanhar pelo resto da minha vida. Os amigos e os demais espaços que o jovem frequenta passam a ocupar mais destaque em sua interpretação da realidade, na forma que ele busca resolver conflito com os amigos fora de casa, dependendo até da forma que ele foi criado, isso se torna frequente 100% das vezes. Ocorre uma tendência em querer fazer parte de algo. Eu tenho que fazer parte da tribo, de grupos distantes da família. Eu tenho que ter o meu grupo que não é a família, né? E as emoções experimentadas nessa fase, dos 14 aos 21 anos, ela é 8 ou ela é 80. Tudo com grande intensidade, né? Eu não tenho a conversa, o diálogo, eu te amo, você é tudo para mim, eu vou embora, não quero mais morar nessa casa. Então, eu tenho essa questão do 8 e 80 muito forte aí. Começo a expressar sua sexualidade, suas ideias, é algo muito importante para o jovem expressar isso, né, o que ele pensa. Ambas constituem uma via de acesso ao autoconhecimento, proporcionam as primeiras lições sobre como vencer obstáculos. Ele sonha muito, né, com o protagonismo, com ser importante. O futuro, pensar no futuro começa a tomar conta do dia a dia desse jovem, as aspirações profissionais em meio a todos esses hormônios. Então, vejo que do 0 ao 21 é a fase de aprender, a fase de crescer, né? De aprender o que eu tenho aí. E eu estou entrando, então, nessa crise de identidade que a fase me traz. O que eu vou ser, como eu vou ser, o que vai ser de mim, onde eu vou morar, o que eu vou fazer. Então, quem me ama, se não me ama, né? As questões, então, aí da adolescência. Então, eu tenho uma crise de identidade que ela pode findar aos 21 anos, mas ela pode persistir mais que 21 anos. Ou então as pessoas vivem, tem gente que você olha e fala, é um adolescente inconsequente. A pessoa vive aquela adolescência por 30, 40 anos, né, inconsequente numa crise existencial de identidade. Eu tenho, então, o que eles chamam os próximos 21 anos, né? O grito de independência, dos 21 aos 28, mas ainda é uma fase emotiva, está escrito aí, ó, uma fase emotiva, né? O centauro, vejo que ele o centauro é metade homem, metade cavalo, metade animal ainda. Eu tenho altos e baixos nessa fase, eu tenho experimentação, eu começo a construir habilidades técnicas, eu tenho uma visão da tarefa, do que é ser feito, eu quero buscar um lugar para eu morar, né? Começa a sair aí da casa dos pais, nessa fase, é a busca do lugar. Eu tenho a necessidade de uma autoafirmação, né? Essa autoafirmação é o ponto máximo desse setênio. É o começo aí da vida adulta. Pela primeira vez, depois de 21 anos, nós buscamos por alguma estabilidade, então, emocional e profissional. Eu busco conquistar o meu espaço privado, longe da casa da família. E eu vivo algo aí que pode se encerrar aos 28 anos ou não, que é a crise de talentos, que é a necessidade de viajar, tenho necessidade de estudar fora,
o dilema ainda da minha profissão, o afloramento desse meu sentimento de independência, se eu vou quando as pessoas ficam te perguntando se você se firmou, o que você vai fazer, o que você vai estudar. Então eu tenho aí ainda uma crise de talentos que tem que acabar, né, nos 28 anos. Mas a gente tem pessoas lá na frente que tem essa crise ainda de talentos, com 56 anos ainda está buscando ainda qual é o seu talento, se afirmando nisso, ainda não encontrou, não conseguiu viver, fechar esse ciclo, né? Dependendo da forma como o jovem adulto experimenta sua entrada no mercado de trabalho, ele pode ter um quadro aí de ansiedade em relação a que rumo tomar, né? Eu busco aí o meu lugar no mundo, mas eu ainda não compreendo as decisões que eu preciso tomar aí. É muito imaturo ainda. Então eu parto para o próximo, né? O cavaleiro, né? Estou em cima do cavalo, né? Eu sou aquele ser racional, né? Quando você olha o homem em cima do cavalo, né? Eu tenho impulsos dos 28 aos 35 anos, mas eu tenho um pouco mais de razão. Eu começo a ter uma vivenciação de interiorização. Eu tenho o que se chama aí, ó, tá na tela, habilidades organizativas, né? Eu tenho busca de êxito, né, no que eu faço, né? Eu já não tenho uma visão da tarefa, eu tenho uma visão do processo, eu tenho a conquista do meu lugar, né? Então, eu começo a ter, nessa fase dos 28 ao 35, uma interiorização, duvidar do meu papel no mundo, experimentar aí, eu experimento intensos momentos de impotência, frustração, angústia. Essa fase aí é filho, é casamento. Nós somos levados a entender que só existem duas escolhas possíveis, ou é a completa anulação de nossos desejos em prol da produtividade, do trabalho que te consome, ou a vida totalmente instável, buscando a realização através da felicidade, ou então eu busco ser feliz e não concretizo parte profissional, o meu egoísmo, né? Eu tenho aí, dos 28 aos 35 anos, a crise dos 30, pela qual nós passamos duras penas para conseguirmos sair fortalecidos e mais maduros. Por quê? Porque esse setênio coloca na sua frente uma oportunidade única de transformação da sua visão do mundo. Você não precisa gritar para se afirmar, para afirmar a sua independência como era um adolescente, né? Eu sou independente, ele grita para ter as coisas que quer, né? Você não precisa mais disso, né? Mas ainda essa interiorização, ela não está pronta, formada. Nós não estamos seguros de que nossas escolhas nos levarão na direção que gostaríamos. Então, nós temos aí uma tendência à adaptação para nos encaixarmos em determinado grupo, para sermos aceitos. Nós buscamos alguma experiência de espiritualidade que abra nossa mente ao equilíbrio, porque isso começa a brotar dentro da gente, mas é um setênio dedicado à faxina geral, né? Onde eu reorganizo a crença, valor, forma de viver,
e adapto aí com a realidade que se formou de casamento, de filho, de profissão, de estado onde mora, distância da família. Então, eu estou aí no meio dessas habilidades organizativas. O próximo setênio, ele tem a idade de 35 a 42 anos, né? Veja lá que ele se chama consciente, tem a imagem do andarilho. Então, eu desço do cavalo, né? Eu sou consciente, eu já entendi que eu estou a pé. Eu estou no chão, eu estou a pé. Eu já tenho uma vida privada estável, uma profissão estabilizada, eu começo a pensar o que faz sentido para mim, quais são os meus limites, eu não só me interiorizo, eu tenho uma autocrítica, eu consigo ter conversas francas, eu tenho o que se chama de habilidades sociais, né? Que é eu nos grupos, inserido nos grupos, né? Então, eu tenho agora não só a visão da tarefa, do processo, eu tenho a visão do todo. E veja aí, que é a idade de eu consolidar o lugar, né? Eu estou consolidando o lugar. Eu tenho uma questão de ter essa liberdade interior, de buscar quem eu sou nessa idade, e eu chego aí nos 37 anos, por volta dos 37 anos, com o que se chama aí, para acabar nos 42, pode estender, crise de autenticidade. O que é a crise, então, de autenticidade? Veja que eu tenho duas grandes crises quando se encerram 21 anos, né? Os primeiros 21 anos, crise de identidade. Mais 21 anos, crise de autenticidade. Então, eu tenho que as questões existenciais, elas se intensificam. Eu tenho um caminho aí que eu vou seguir na próxima. Veja aquela setinha que eu falei para vocês, roxa, né? Eu estou agora entrando no se eu vou ser ou ter, né? Vou lidar com a questão espiritual, de me melhorar, ou eu vou seguir para o material do ter, né? É comum nessa fase, nessa crise dos 37 anos, se ter ruptura. Ou seja, pode ter uma ruptura nesse período na esfera pessoal, na esfera profissional, aquilo que fez sentido até agora, de repente não faz mais, né? Eu tenho que mudar o lugar onde eu moro, mudar minha profissão, eu tenho que divorciar, então é a crise dos 37 anos. A resistência nessa crise, ela pode surgir para novos desafios, mas esse setênio, ele leva a olhar dentro de você, as escolhas que são feitas junto da sua essência, né? Tá nesse setênio. E eu começo a expandir aquela questão de beneficiar pessoas, ampliar atividades para um maior campo de atuação, pensar no bem, pensar na felicidade próxima, tá? E aí a gente entra, então, no sétimo setênio, 42 a 49 anos. Veja que eu tenho, ele é considerado aí como imaginativa, né? Por que dos 42 aos 49 anos é imaginativa? Eles explicam assim que nessa idade
eu vejo sem precisar ver, e eu escuto o que não é dito. Então, eu já tenho uma maturidade bem mais avançada do que o jovem ali que é 8 ou 80, fala, rebate e não pega o subliminar da situação. Então, eu já tenho essa questão muito mais amadurecida, né? Eu tenho aí, veja que as habilidades, elas mudam, elas não são mais sociais. Eu começo a conquistar habilidades conceituais. O que é isso? Antes, a sociedade, a família, o meio onde eu estava inserido, o grupo de amigos ainda influenciava na sua decisão. Agora eu tenho o que se chama habilidade conceitual, ou seja, eu crio a partir do meu conceito, o conceito que está na minha mente, da minha verdade, sem precisar da habilidade social, sem me preocupar com o que os outros vão estar dizendo para mim. Então, eu tenho aí, dos 42 aos 49, uma habilidade conceitual. Você entende aí a necessidade de mudança, né? E agora se sente mais bem preparado para conduzir as suas metas, os seus objetivos, persistir no seu foco. A minha visão, veja aí, que é uma visão estratégica, né? Ou seja, eu tenho a panorâmica aí da onde eu vou querer chegar. Eu faço isso por quê? Eu faço isso porque daqui a pouco eu vou conquistar isso, aquilo outro, porque eu quero ver meu filho formado médico, porque eu entendi as questões aí da vida, né? É uma fase que me liberta o pensar, né? Eu sou mais eu verdadeiro, e eu tenho aí muito forte a questão do altruísmo, que é o ajudar sem esperar receber, tá? A conexão espiritual, ela se faz maior, mais presente, eu atuo na minha vida com mais propósito, né? Veja que eu estou ali entre ser e ter. Porém, nessa fase aí dos 42 aos 49, se fala que é a segunda adolescência. Se você não vem amadurecendo, né? Essa interiorização, autocrítica, as habilidades, as conquistas, né? Dos 42 aos 49, a pessoa pode entrar na segunda adolescência, que é o quê? É quando o marido troca a mulher por uma de 20, quando a mãe volta na vestimenta de adolescente, regride, vai para a balada, junto com a filha, ou então de uma forma menos, mais assim, mascarada, sucinta, né? Eu queria ter a moto na adolescência, eu vou lá, compro uma Harley Davidson nessa época, como se eu fosse o meu sonho de adolescente. Só que nessa fase aí dos 42 aos 49 anos, o meu corpo físico começa a demandar novas necessidades. E aí eu preciso começar a manter de verdade uma vida equilibrada para eu ter mais força para viver e seguir os próximos ciclos. E eu posso chegar aí nos 49 com tudo muito bem definido. Ou eu vou chegar nos 49 com tudo mal definido, vou ter que voltar para arrumar os ciclos anteriores. Porque 50 também é uma idade ouro, que se chama a idade de Pentecostes, né? A descida do Espírito Santo. Então, ela é uma idade memorável, o próximo ciclo que nós vamos viver. Então, o que eu tenho aí dos 49 aos 56, né? Eu tenho
a ética, tudo baseado em ética. Eu tenho essa fase, se chama inspirativa, quer dizer, eu uso a minha energia agora com inteligência, eu busco reforçar uma missão de vida ou ressignificar uma missão de vida, não faço as coisas aleatórias. Eu tenho uma coisa aí que se chama, está escrito aí, inversão sexual, né? O que seria isso? É onde eu tenho a perda da capacidade reprodutora, né? A troca dos hormônios aí. Nas mulheres, logo dos 49. Nos homens, aos 56, que é a menopausa e a andropausa. Então, eu tenho aí uma queda dos hormônios. Mas a minha sensação de segurança nessa idade, dos 49 aos 56, ela é maior. Com isso, nós temos vontade de atuar em benefício do outro, nós temos mais causas humanitárias encontram espaço na nossa vida, nós passamos a nos engajar mais para manter um clima harmonioso ao nosso redor, buscar contribuir com um mundo melhor, né? Isso tudo posso fazer bem antes, mas essa fase, esse ciclo da vida vai estar todo voltado para isso, né? Eu tenho a criatividade mais aflorada. Nessa fase está escrito aí, eu tenho a liberta o sentir, né? Pense naquelas pessoas secas, que foram secas a vida toda, né? Pense naquele pai bem seco, que não chora, não ri, não dá parabéns, aquele pai que te criou bem seco. Nessa fase aí, você vai falar, nossa, como que ele tá ficando bonzinho, né? Ele tá diferente, ele não faz como antes, ele já se permite viver, ele permite ver a beleza interna das coisas, ele externa mais o sentimento, ele te abraça, ele chora mais, ele pensa em construir coisas mais grandiosas, né? Nessa fase aí, dos 49 aos 56, você pode estar aí na seta, né? No construindo o seu ser, né? A sua espiritualidade, essa liberdade de se sentir, veja, né? Você já não tem os julgamentos anteriores, né? Ou você pode estar perdido nessa fase e estar trabalhando muito mais, cada vez mais, e preso nesse ciclo, sem conseguir ali viver a beleza, né? Viver realmente a vida que está se apresentando aí. Então, você tem que avaliar se você tem a opção de construir, né? Até chegar lá, veja isso, né? Porque é dos 49 aos 56 que a gente pode estar mal definido e eu não ter fechado os outros ciclos. E aí eu venho o quê? Eu tenho uma ruína financeira, eu tenho questões que vão afetar aí nessa fase que vai te fazer voltar a ter todas as habilidades antes, a consertar, a buscar o lugar, a conquistar, a consolidar, a interiorizar, a fazer autocrítica. Você não fechou os ciclos lá atrás que vieram depois da sua adolescência. E aí a prova vem com peso 2. Dos 49 aos 56, que eu posso ter uma ruína financeira grande se eu não fechar os ciclos anteriores também. E eu caminho aí dos 56 aos 63, né? A fase da espiritualidade que devia nos acompanhar em toda a vida, a fase intuitiva, né? A fase do fazer o bem, a palavra dessa fase é da sabedoria, da liberdade do agir. Veja só,
que fase bonita, né? É a história da minha vida, essa fase. Então, a partir desse setênio, contamos e recontamos a história da nossa vida através das lembranças e nos servindo das imagens positivas que fomos construindo em cada ciclo. Veja que você vai chegar nessa idade com o que você construiu ou não construiu em cada ciclo. Ou, às vezes, nessa idade aí de 56, você está preso ainda em outro ciclo. É o momento de vivenciar a sabedoria e valorizar o tempo. Talvez haja espaço para arrependimentos e frustrações. Esse espaço tem que ser ocupado com atividades prazerosas, que ainda, como Kairos ensina, não acabou a minha vida. Eu ainda posso mudar aquilo que eu não consegui, aquilo que a vivência não consegui. Eu tenho que manter a mente e o corpo em atividade, isso é fundamental para encontrar equilíbrio nessa fase. Nessa fase aí, na fase intuitiva, vocês até devem ter exemplos de pessoas que você conhece. Eu chego nela de duas formas. Com a crise do vazio, chega uma pessoa amargurada, que só o passado que era bom, agora minha vida não presta mais. Chego triste, faço retrospectiva infeliz, a minha biografia é extremamente duro para mim, ver que eu estou chegando na velhice, de ver a limitação que eu estou chegando na velhice, e eu posso vivenciar, chegar aí com essa crise do vazio, ou eu posso chegar com o que eles chamam de libertação, né? Aonde eu vou trabalhar a minha espiritualidade, é a liberta do agir que está escrito aí, né? Eu estou liberto, o meu querer está liberto, né? Eu vou fazer para o outro o bem porque eu quero, eu vou estar bem porque eu quero, é a fase da sabedoria que eu vou saber atuar, é nessa fase que eu começo a me preocupar com o meu sucessor, eu começo a querer ajudar o jovem, eu começo a querer construir algo com as crianças, entender que elas são o futuro, o quanto era importante ali, se meu pai e minha mãe tivessem feito nos meus 7, nos meus 14, nos meus 21, eu quero preparar esse sucessor com o que eu tô enxergando agora, aquela pessoa, se ela enxergar com seus 30, 35 anos, como ela vai chegar aqui bem, melhor que eu. Então, essa fase é a história da sua vida, né? E aí acaba aí o desenho, né? Esse quadro acaba. E aí a gente fica pensando, nossa, mas e depois dos 63, né? Morreu? Que aconteceu, né? Porque hoje a gente tem gente vivendo mais de 100 anos. O que acontece depois dos 63, né? Eu posso ter uma crise aí da meia-idade, sim, né? Que essa crise do vazio, ela pode se estender na minha terceira idade, né? Que é eu ficar amargurando, vivendo frustração, falta de perdão, culpando a minha mãe lá atrás, com 14 anos, já passou 60 anos e vivendo esse ciclo aí da infância, da adolescência, que eu perdi tudo que eu tinha, tudo isso transformou a minha vida para pior. Então, você pode ficar vivendo essa crise do vazio por toda a terceira idade, se você quiser. Mas depois dos 63, não tem mais nada, por quê? Porque é livre de influência das leis do desenvolvimento. A gente colhe o que plantou. Você passou a vida toda plantando materialmente. Vai ser muito difícil agora, depois dos 63, você ir buscar a família que você já abandonou por 63 anos. Não é impossível, mas vai ser bem difícil você reconstruir isso, né?
Você passou a vida inteira plantando só relacionamento, nunca ligou para a fase que ia chegar de você ter uma casa, para ter a sua aposentadoria, para ter o seu conforto, para ter o, sei lá, o seu plano de saúde, né, a sua segurança, próximo daqueles que podem cuidar de você. Você nunca pensou nisso, vai ter dificuldade financeira. Então, tudo que você plantou em todos esses setênios, a partir dos 63, você vai ter essa colheita e você vai ter livre da influência das leis do desenvolvimento, mas você vai ter uma colheita. Então, você vai ter que agora cuidar do seu ritmo, verificar a plenitude da sua saúde, os impactos que teve uma vida desregrada. Você está depois liberto das obrigações, né? Você escolhe as festas que você quer. Eu quero ir viver essa festa, não quero ficar na minha casa em paz, né? Você consegue entender o que é importante, né? Ou você quer viver o medo da morte, é uma opção sua também a ficar vivendo o medo da morte. Então, você vai ter dois caminhos, viver o medo da morte ou viver a plenitude do que ainda você pode produzir, né? Então, a pergunta que fica para depois dos 63, eu posso resgatar ainda? Eu posso ressignificar a minha história ainda? O que eu posso consertar ainda? O que eu posso fazer na minha biografia, no meu trabalho? Você consegue ter um olhar panorâmico, lembra lá dos 12 ramos, né? Eu tenho um olhar panorâmico de como que eu cheguei aqui. Tem até alguns trabalhos que fazem com um idoso, né? A biografia, com o olhar panorâmico da sua vida, e você ainda consegue verificar o que é que você pode ressignificar. Mas você está vivendo ali a fase, espero eu, né? Com 63 anos. Prolongando a fase da espiritualidade, a fase de fazer o bem, a fase da sabedoria, a fase intuitiva, você está se trabalhando, se aprimorando muito mais do que antes. Então, veja que os setênios, né? Só troquei o slide, é a mesma figura, outro design. Veja os setênios, né? A grande importância disso. Então, veja que aqui colocaram conforme as estações, né? As estações que nós temos durante o ano, o desenho das árvores, tudo, né? Então, eu tenho o nascer físico, o nascer emocional, o nascer da identidade, o preparo para a vida, integração, olha aí, a fase do casamento, dos filhos, né? Chegar à essência, a nova visão, a fase da sabedoria, a fase espiritual, que aqui é tido na fase mística, né? Eu tenho uma nova visão, né? Vejam as frases, então, né? O mundo é bom, a inocência da criança, o mundo é belo, ainda fantasiado, o mundo é verdadeiro, eu tenho que me criar o meu eu, né? Me identificar o que eu sou parte nesse mundo, eu vivencio o mundo, né? Eu questiono e organizo o mundo, eu questiono a mim mesmo, eu tenho minhas respostas, eu tenho novos valores, eu tenho uma nova missão. Então, a partir dos 56 anos, esse amadurecimento espiritual, né, o tornar-se sábio, eu ter uma nova missão é muito importante. Você precisa saber que idade você tinha numa experiência marcante. Pensa aí a idade que você teve filho, que você casou. Ah, eu tive filho muito nova, né? Então,
você vivenciou o filho, mas não amadureceu a ponto de criá-lo como o amadurecimento de uma pessoa de 28 a 35 anos. Então, você tem que ver um grande acontecimento da tua vida para você ver qual ciclo você está. Por quê? Você precisa entender que nós vivemos autossabotagens, o deixar para depois, o desequilíbrio. Nós somos uma pedra bruta a ser lapidada. Nós temos essas influências, então, do desenvolvimento. Eu tenho resgates aí, veja o que Emmanuel falou no nosso plano de encarnação. Eu tenho resgates com certas idades e eu posso vencer o desafio e perdoar e tratar bem aquela pessoa, né? Ou eu posso não cair a minha ficha. Eu me comporto como adolescente e durante várias experiências, inconsequentemente, ficando preso ali. Hoje, uma análise dos ciclos da vida que as pessoas estão, você pega a rede social e aí você vê ali a pessoa, né, depois, numa certa idade, já se comportando imaturamente na rede social. Dá para analisar ali o ciclo de vida aonde o ego dela está preso. Às vezes ela está presa ali dos 14 ao 21, porque ela está presa no ego dela. E aí eu passo a idade, mas eu volto naquele ciclo, afirmando o meu eu, a minha vaidade, o meu orgulho, o meu egoísmo, né? Eu me comporto como o adolescente. Às vezes você trabalhou aquela etapa da sua vida, mas você não venceu aquele resgate por inteiro. E aí o ciclo se repete até você sair do ócio, da preguiça e trabalhar mais. Ou até você vai se repetir até você se libertar de um relacionamento tóxico. Passam anos de misericórdia divina estagnado e repetindo aquele ciclo. Você vai trabalhar, vai sair desse ciclo, vai conseguir ser o esteio da casa, vai amadurecer, vai ter a vivência da relação do trabalho, o crescimento que isso te traz, você fica preso aí nesse ciclo, né? E às vezes você passa por aquilo dos 21 aos 28 anos, por exemplo, e não concretiza. Aí bate na sua porta de novo aquela lição, mas pela lei do universo, se eu não aprendi com peso 1, então a lição volta com peso 2, que é para abaixar a cabeça mesmo e estar preparado para aguentar aquela lição e ver se agora você vence e quebra esse ciclo e consegue seguir nas fases evolutivas. Ou você pode aí no seu ciclo, o universo te deu os desafios e você se sublimou. Vão vir mais desafios? Vão, mas vão ser desafios de potencialidade. Você vai ser premiado com oportunidades de mais crescimento. Porque o propósito da vida, da encarnação, é vencer as experiências astrais de resgates com aqueles que estão conosco. Então, nós estamos constantemente vivendo a lei do karma, mas vivendo a lei do livre-arbítrio. Você não vai passar nenhum desafio que não seja capaz de superar. Você consegue virar a mesa, você consegue seguir, então, né? E aí, a gente tem essa analogia aí para ficar um pouco mais simples, né, com as estações da vida. Chega um momento que o relógio da nossa vida física bate o último segundo e somos convidados, então, para um outro processo.
Quantas primaveras estão programadas para a sua vida física, né? O recurso do tempo ele é limitado, é precioso, e você só enxerga um lado do bilhete, que é o dia que você nasceu. Há um precioso cálculo ali de probabilidade, das tendências, das inclinações, mas Deus não te dá uma rocha. Deus te dá uma argila para moldar a sua vida. A vida sempre vai te apresentar encruzilhadas e possibilidades de ação e reação frente a isso. A primavera não tem a ver necessariamente, então, com a idade, nem o verão, o outono ou o inverno. Todos nós temos ciclos e pessoas podem repetir os mesmos, ou seja, você pode ficar vivendo vários verões, vivendo constantemente aqueles ciclos por muito tempo em suas vidas. Para ilustrar de uma forma mais simples aí, para a gente terminar, do 0 aos 21 anos, então nós temos a primavera, né? Deus precisa das estações para nos moldar. Na natureza, elas servem para preparar o solo e os frutos. A procriação das espécies e o amadurecimento dependem delas. Em nossa vida espiritual, elas exercem papel, então, igualmente decisivo. Então, as primaveras são regadas de beleza, existe revitalização e reflorescimento, é uma estação de plantio e colheita de frutos. Nossa esperança, então, é renovada, nos aventuramos com mais facilidade nessa estação, o perfume exala e as cores se intensificam. Dos 21 aos 42, os verões são estações quentes e chuvosas, tempos de lazer e descanso. Tempo em que os avanços são percebidos, os frutos são colhidos e amadurecem nessa estação. O calor reaquece nossos corações e a esperança é renovada. Dos 42 aos 63, o outono. São os outonos de nossas vidas que renovam e removem as folhas mortas. É nessa estação que, em geral, percebemos certa quietude, interiorização, momento de descartar o que não serve para a estação seguinte. E o inverno? O inverno são as estações frias e escuras. Relacionam-se com tempos de espera e crescimento interno associado ao desacelerar. Porém, mas aí é que crescemos as raízes. São as árvores fortes, raízes são fortalecidas no inverno. Observa, as árvores parecem mortas, mas elas estão fortes, superando o inverno. Sabiamente aproveitamos essa estação para buscar estratégias melhores para estarmos mais fortes interiormente, frondosos, e conquistando, então, essa decisão de crescimento interior, que é quando as árvores crescem as raízes nos invernos. Também. A vida tem ciclos, precisamos aprender a hora de pular para o próximo. Tem uma frase aí. A reflexão é a base do autoconhecimento e da construção de uma visão da realidade mais livre. O planejamento é a chave para a organização pessoal e para o cumprimento de compromissos consigo e com os outros. A atenção ao presente é a única maneira de viver com qualidade, pois é só presente que se vive. Analisar, refletir, planejar, organizar a parte pessoal, viver o presente com qualidade. Como que eu fecho um ciclo aí, né? Como que eu fecho? Então tem que estar bem definido na cabeça de vocês. O tempo flui, ninguém controla.
Observe sua vida, ela é sucessão do desperdício de segundos e minutos? Ou você está aproveitando? A vida não é sucessão de hora, são fases de experiências com mudanças físicas, mentais, psíquicas, espirituais, que afetam a sua forma de aproveitar o tempo. A vida pode ser dividida em blocos delimitados, fases e ciclos. Eu reciclo sempre experiências dos ciclos anteriores. Então, eu tenho aí um desenho para vocês gravarem, né? Porque às vezes, na maior parte do tempo, eu culpo outro por afetar o ciclo da minha vida, mas sou eu mesma. Igual essa serpente aí que morde a própria cauda, né? É o retorno no sentido do estado de consciência. Eu mesmo fico no meu eterno retorno, batendo naquela tecla, né? Como que eu fecho esse ciclo, né? Que eu posso ficar preso pela eternidade. Primeiro passo, trabalhar a sua espiritualidade, aprenda a se desapegar, tenha ciência da lei da impermanência. A lei da impermanência existe. Nada é para sempre, tudo vai passar. E fechar ciclo, né? O pessoal acha que fechar ciclo não é se separar da pessoa. Larguei, divorciei, fechei o ciclo. Não, você pode conviver com a mesma pessoa, mas mudando a forma de se relacionar, seja o relacionamento afetivo, social, profissional, comercial, enfim. Você só fecha um ciclo quando você faz tudo que está ao seu alcance, o impossível, você fez tudo pela relação, situação X. Nessa hora você fechou um ciclo e decidiu, então, mudar aquela situação. Não é passar a foice, largo tudo e mudo tudo. Não, é fechar um ciclo, é você sair diferente. A vida vai te colocar em outra situação, se você só passar a foice e cortar a questão ali, vai te para outra situação, com outra pessoa, para você terminar aquela matéria que você foi reprovado, então. Então, para eu fechar um ciclo, eu preciso ter o conhecimento que eu fiz tudo que eu podia naquela situação, por isso me liberto e sigo em frente. Convido vocês, então, a terminar com o livro Segue-me, de Chico Xavier, onde Emmanuel nos diz: não vos escrevi porque não sabeis a verdade. Esse é o versículo, mas o texto foi tirado do livro Segue-me. Não vos escrevi porque não sabeis a verdade, mas porque a sabeis. Evidentemente, o espírito encarnado surpreende na vida física muitas dificuldades que não consegue evitar, sejam as que se originam dos constrangimentos educativos da evolução, sejam aquelas outras que se lhe vinculam à liquidação dos desajustes por ele próprio perpetrados em existências anteriores. Ponderemos, no entanto, que muito mais numerosas são as dificuldades outras que ele mesmo cria no trato da experiência comum, agravando o acervo dos compromissos menos felizes que carrega para a frente na jornada espiritual. Queremos todos a felicidade e a paz. Todavia, é preciso reconhecer que a paz e a felicidade se nos levantam do íntimo. Eis porque as lições do Evangelho, desde que aceitemos Jesus por mestre, nos percutem a inteligência a todos os instantes da vida, não porque desconheçamos a verdade, mas justamente porque não a ignoramos, já que nos achamos informados de que, para sanar débitos e desacertos, é forçoso que a nossa vontade funcione, sem o que será sempre impossível qualquer ação em nós mesmos no sentido de corrigir ou de resgatar, então, se eu não tiver vontade disso.
Veja, muitos locais pintam a vida de Jesus, né? 33 anos, mas ele fez muito mais, né? Ele ascendeu ali a espiritualidade bem antes disso. Ele usou o Kairos dele a seu favor, usou Cronos a seu favor. E veja esse versículo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pareça, mas tenha a vida eterna. Então a gente tem que crer mesmo na vida eterna, não é só da boca para fora, né? A minha ação hoje reflete na minha próxima encarnação, a minha ação hoje reflete daqui tantos anos. O prejuízo material que eu tive é porque eu dei prejuízo material. Então, eu tenho que crer nisso aí, da vida eterna. Eu tenho que pôr em prática a vida eterna, o mundo espiritual. Quem eu quero ser quando Deus me chamar, quando eu morrer? O que eu vou levar, né, disso? Por que eu não consigo quebrar as algemas dessa minha personalidade, de vaidade, de ego, né? O que eu tenho, né? Então, pedir e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Eu tenho aí, como fala Emmanuel, eu tenho que ter a vontade, porque senão o tempo vai passar e eu pouco vou evoluir na minha encarnação ou vou ficar estagnado aí. Muito obrigada, que Deus os abençoe e até a nossa próxima aula.